Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AgriProsa Podcast. Me chamo Esté, estamos aqui diretamente da Expoema, em São Luís. Estamos aqui para trazer mais informações sobre ciência, tecnologia e inovação. Antes de darmos início a mais um episódio especial aqui na Expoema, queremos agradecer a quem tornou tudo isso possível, ao Emanet pela parceria fundamental que fez com que a comunicação e a tecnologia, e também a ProExai, que nos ajudou a ter essa proximidade da universidade com a sociedade. Agradeceremos também ao Departamento de Economia Rural e também ao CCA, claro, por sempre nos dar essa nossa oportunidade de levar mais informação para as pessoas de fora e tudo mais. E, logicamente, agradecemos ao EMA por sempre nos ajudar a levar mais conhecimentos para as pessoas de fora. E é isso. E no episódio de hoje, vamos falar sobre agronomia. Na Expoema, desafios no manejo sustentável de pragas e plantas espontâneas, com nossas queridas convidadas, a professora doutora Esté Azevedo do Amaral, que ministra a disciplina de entomologia e também atua na área de entomologia, acarologia agrícola, e também tem pesquisas voltadas à biodiversidade, controle biológico e bioecologia de pragas e predadores. E também a professora doutora Maria Rosângela Malheiros da Silva, que ministra as disciplinas de agroecologia e biologia de manejo de plantas espontâneas, e também estuda agroecologia, pesquisa sobre plantas alimentícias não convencionais, manejo de adubos verdes e cobertura morta. Antes de darmos início à nossa conversa, eu queria muito que você comentasse um pouco de como foi a trajetória de vocês. Aqui com a senhora, que já é experiente nesse ramo, já é pioneira, faz uns bons anos, eu queria que a senhora me dissesse qual a importância da biodiversidade dos insetos, dos ácaros, para a agricultura no Maranhão. Ok. Começando a falar essa questão de ter iniciado, como foi essa trajetória, né? Sim. A gente não pode deixar de lembrar como que nós chegamos na entomologia. Primeiramente, através de um convênio, na época que a Lumar foi instalada no Maranhão, eu estava me formando, né, há mais de 33 anos atrás, e aí teve um convênio com a UEMA, o Instituto Biológico de São Paulo, para ver essa questão de efeito que a fábrica iria trazer sobre essa questão dos insetos, né? E nós começamos, eu e algumas outras professoras, enveredamos no mundo da entomologia. E o contato com pesquisadores de São Paulo, contato com lá no Instituto Biológico, Museu de Zoologia, nós começamos a despertar para essa área. E daí para cá nós fomos tendo oportunidade de fazer uma especialização rápida em acarologia, porque não tinha ninguém que conhecesse sobre acarologia no Maranhão, né? E também não tinha nenhum especialista assim diretamente de biodiversidade de ácaro e inseto. E daí a gente aceitou o desafio, fomos fazer um ano de especialização em ácaro. Depois nós entramos com insetos, né, para dar disciplina, fizemos vários seletivos e daí até chegar ao concurso, né, definitivo. E aí nós começamos, né, a fazer as pesquisas. Depois do mestrado veio o doutorado e a gente foi só se especializando dentro de entomologia e acarologia. E a paixão surgiu. Eu disse, em primeiro lugar, o inseto a gente se apaixona à primeira vista. Mas o ácaro, como é microscópico, a gente se apaixona à segunda vista. E essas duas paixões entraram na minha vida e permanecem até hoje. Que bom, okay. É muito interessante, né? Cada vez mais aprender sobre insetos e cada um deles tem a sua função, né, no meio ambiente. Isso. E é muito interessante também que esse conhecimento seja passado tanto para nós alunos, né, por meio das aulas e tudo mais, que também sejam passados de nós para as pessoas que trabalham, né, no campo, para os agricultores, os técnicos. E já falando sobre essa questão do agricultor, eu queria perguntar para a senhora sobre, no caso do controle biológico.
Na sua opinião, o que o controle biológico ele representa para os agricultores no termo de, digamos, sustentabilidade e até mesmo no uso mais restrito de agrotóxicos? Bem, então, quando a gente fala, olha, então, o estudo da entomologia, ele engloba o estudo de insetos e o estudo de ácaros. E no nosso setor de entomologia, o que nós estudamos? Exatamente isso, nós estudamos a aplicabilidade da utilização desses insetos e ácaros para a melhoria da qualidade do homem do campo, né? Do plantio, da produção no campo, a melhoria dessa qualidade. Então a gente pensa que os insetos, e tanto os insetos quanto ácaros, eles têm serviços ecossistêmicos importantíssimos para nós. Né? Então, quais são esses serviços ecossistêmicos? Então, um dos bem famosos é a questão da polinização. Então, nós sabemos que só as abelhas têm fama, mas não são só as abelhas que são polinizadoras. Nós temos besouros que são, né, coleópteros que são polinizadores, as borboletas, né, e mariposas, borboletas que são lepidópteras, então, e outros insetos também, eles exercem uma função importantíssima, né, dentro do quesito polinização. Então é um serviço ambiental que a gente sabe importante. Por exemplo, a gente sabe a mamangava, que eu digo para os meus alunos, ninguém coleta a mamangava porque é a principal polinizadora do maracujá. Mas não é só o maracujá, essa frutífera que é importante. Tem muitas outras que são muito importantes para a manutenção da produção de frutas, né? Da produção não só de fruteiras, de hortícolas também, e também de outras oleaginosas, então são muito importantes. Então, além dessa questão da polinização, tem o controle biológico. Então, o controle biológico, quando a gente estuda a biodiversidade de insetos, nós temos que preservar esses polinizadores e temos que preservar os insetos benéficos. Então, muita gente pensa que as pragas, olham os insetos como pragas, mas eles não são somente pragas. Inclusive as pragas, eles estão mantidos, quando mantidos no equilíbrio biológico ali, quando existe um equilíbrio, quando existe uma harmonia no ambiente, né? Então uma quantidade, uma biodiversidade de flora, e vai existir uma biodiversidade de fauna, e aquilo vai ajudar a tornar um ambiente mais sustentável. Né? Então, o que nos preocupa? Então, tem esses dois quesitos, e o terceiro aspecto importante são os insetos, a questão de insetos de solo, por exemplo, insetos que a gente sabe que estão ali no solo. Então, se você quebrar ali aquela harmonia que há naquele solo, tirar assim, colocar um monocultivo e não ter cuidado de colocar áreas de vegetação nativa, por exemplo, próximas, então ali vai existir uma degradação ambiental, vai existir uma redução daquela biodiversidade. E essa redução da biodiversidade de fauna, de flora, afeta diretamente os insetos de solo. E a gente sabe a importância dos insetos de solo, como os besouros, né? Decompositores, vai afetar ali até a fertilidade do solo e até a retenção de água no solo. Então tem que existir um ambiente assim mais propício para a manutenção dessa biodiversidade. A manutenção dessa biodiversidade está diretamente ligada com essa sustentabilidade ambiental. Então o produtor ele tem que lembrar, por exemplo, que se ele não mantiver, né, esse equilíbrio ali, não mantiver esses corredores ecológicos, não pensar em não abusar do uso de agrotóxicos, se ele pensar nisso, ele vai cuidar melhor do meio ambiente, cuidar melhor da saúde ambiental, da saúde dos consumidores e da saúde do meio ambiente, como um todo, né, do meio ambiente como um todo, e dele mesmo e daquelas pessoas que aplicam ali os produtos. Então tem que existir uma preocupação em termos disso. Aí a gente lembra o seguinte, que no Maranhão as fronteiras agrícolas estão se expandindo a cada dia. Então a gente vê quanto que a gente passa e vê esse plantio de soja. Então você vê aquelas áreas enormes de soja. Então precisa haver uma conscientização desses produtores quanto a manter esses corredores ecológicos,
manter essa vegetação nativa de uma forma que haja, né, uma troca, né, ali entre a flora, que a gente pode dizer, e a fauna ali, assim, esses inimigos naturais, por exemplo, um ambiente para os polinizadores serem mantidos ali, e até insetos benéficos, como os parasitoides e predadores, eles precisam estar ali, né, para haver realmente aquela cadeia ecológica funcionar, um se alimentar do outro. Então, praga em si só existe, assim, um potencial muito grande dela, um potencial de dano muito alto, quando reduz esses inimigos naturais em potencial dessas pragas agrícolas. Eu acho que é mais ou menos isso, não sei se eu respondi a pergunta. Tá, mas trazendo já para uma experiência sua pessoal. Assim, a senhora tem alguma experiência de pesquisa ou alguma extensão desenvolvida pelo grupo da senhora que teve impacto, assim, direto com os produtores rurais e com os estudantes da agronomia? Pronto, aí deixa eu pensar aqui, deixa eu te dizer. Diga. Um desses casos, eu lembrei da pesquisa de uma mestranda, Tainara. Então, nós estávamos trabalhando, Tainara Cruz, trabalhando com os produtores de coco. Então, existe uma praga que começou a aparecer em 2018 aqui no Maranhão, nos plantios de coco. Fora as pragas, os Rhynchophorus palmar, por exemplo, que nós estudamos também, junto a esses produtores aqui, né, da grande ilha de São Luís, e trabalhamos o controle dessa praga Rhynchophorus palmar, que ela controla, né, transmite o anel vermelho coqueiro e dizima, às vezes, plantios, e muitos deles estavam desistindo de plantar. Então, quando nós começamos a levar armadilhas, trabalhar junto com alunos de pós-graduação, eles aprenderam como manejar, utilizar essas armadilhas para reduzir essa infestação desse besouro do coqueiro, Rhynchophorus palmar. E a Tainara estava trabalhando com essa praga, que é um ácaro, Raioela indica, que está infestando, a gente não sabe como, que se alastrou no Maranhão e está infestando os plantios de coco. E muitos produtores nem sabem que ele existe, porque os ácaros são microscópicos, eles começaram a ver só as folhas assim amareladas, né, do coqueiro. E não sabem que é esse ácaro. Então, nesse nosso estudo, né, um dos professores detectou a presença desse ácaro, né, bem danoso, né, mais um ácaro danoso para a cultura do coqueiro. O que foi que aconteceu? Quando ela estudou, o que nós percebemos quando ela defendeu, né, a aluna da professora Raimunda Lemos? Ela observou que algo contrário ao que existia no restante do país. Porque no restante do país, esse ácaro, todos os professores falavam, né, que surgia só a intensidade dele no período seco, né, e reduzia no período chuvoso. O que aconteceu no Maranhão? Não ocorreu essa redução. A infestação desse ácaro se mantinha em todas as fases. Então foi algo, tipo assim, uma adaptação diferente desse ácaro aqui no Maranhão em relação a outros estados brasileiros. Então, que a gente por que é importante a pesquisa? Porque ela vem constatar que cada área vai ter um tipo de solo diferente, condições edafoclimáticas diferentes, tudo diferente. Então, não adianta eu pegar uma pesquisa do Rio Grande do Sul, não adianta eu pegar uma pesquisa lá de Brasília, nós temos que fazer pesquisas locais, junto com essas culturas de importância econômica para nós, e encontrar ácaros de importância. Outro fato, nós tivemos ano passado simpósio, ficamos responsáveis, né, pelo simpósio brasileiro de acarologia aqui. E os pesquisadores vieram e um deles falou que no Rio Grande do Sul estava tendo uma infestação de um ácaro que é polífago e cosmopolita, que é o Tetranychus urtice, espalhado lá. Aí a gente começou a alertar os produtores de soja lá em Balsas. Aí uma coordenadora lá, ela disse, gente, eu nunca soube que ácaro dá em soja. Estava dando no Rio Grande do Sul. O que acontece? Um ano depois já foi detectado agora em Balsas. Entendeu? Então essas pesquisas ajudam até a nos preparar para possíveis ameaças e dar, tipo assim, uma resposta rápida quando ocorre. Então, por isso a pesquisa é importante. Ela tem que estar
aliada ao campo, vendo os problemas do campo e a gente trabalhando conjunto. E um terceiro caso é o caso da startup TecMap, que ela surgiu de pesquisas que ocorreram com quem? Com alunas de pós-graduação, né, da professora Raimunda Lemos. Então, elas começaram a estudar pragas do arroz no campo, a Cangapana, e detectaram a presença de um fungo entomopatogênico, né, que controla essa praga. E agora surgiu a TecMap daí, e hoje ela é uma das empresas incubadas, né, a gente pode dizer assim, da Marandu, da UEMA, né, e está desenvolvendo esse fungo que foi encontrado localmente no Maranhão para controlar uma praga que é seríssima no cultivo do arroz aqui no Maranhão. Então são pesquisas que a gente está desenvolvendo aqui. E fora essas ainda tem, novamente puxando para os ácaros, né? Tem o ácaro, esse ácaro Raioela indica. Tem vários estudos que nós estamos fazendo com ele e detectamos um ácaro chamado Ambliseus largoensis, que é um ácaro famoso, assim, por controlar, né, ser um predador em potencial dessa praga, e nós temos estudado ele para controlar esse ácaro fitófago no coqueiro associado a óleos, né? Então tem dado muito certo. Então, unindo dois tipos de controle para controlar uma praga de importância hoje para o nosso estado. Então, são algumas das pesquisas que a gente tem trabalhado para favorecer, né, levar para o homem do campo e favorecer, né, um controle mais sustentável no campo, que é com óleo, né, produtos naturais, né, controle alternativo com predadores, fungos entomopatogênicos, né. Então, realmente é algo que vem dar uma resposta a problemas locais que ocorrem na nossa produção agrícola no Maranhão. Sim, é muito interessante o uso, assim, desses assim, organismos, né, insetos e também outros meios, né, de uso para proteger as plantas, mas sem danificar o meio ambiente, né? Muito interessante. E para os alunos, só falando aí rapidamente, como é que os alunos contribuem, como é que os alunos, né, aproveitam isso? Porque eles estão junto conosco. Então, nisso, eles vão dar palestra no campo, eles vão nas escolas, né, junto da extensão, divulgar esses trabalhos, divulgar os insetos benéficos, para que ocorra uma conscientização, tanto dos produtores como alunos de ensino médio, quanto a importância a respeito dessas metodologias, né, dessas boas alternativas para controle dessas pragas. Muito obrigada, professora Estel. Uma área muito ampla, muito conhecimento que a senhora falou. Agora, voltando um pouquinho da agroecologia para o manejo de plantas espontâneas, professora Rosângela. Muitas vezes chamado como ervas daninhas, como essas plantas elas podem ser vistas sobre ótica no meio do manejo agroecológico? Como elas podem ser utilizadas no meio agroecológico? A agroecologia, né, ela é uma ciência, né, que ela busca a ecologia dentro da agricultura. Então, ela é uma ciência que ela é ensinada na universidade e ela tem uma visão totalmente da convencional. Então, plantas daninhas e plantas espontâneas. Para a agricultura convencional, para o agronegócio, elas são espécies que elas prejudicam as culturas. Dentro da agroecologia, ela tem uma outra visão. Elas são vistas como espécies que podem sim ter um benefício para o solo, para o ambiente. Elas são parte do agroecossistema. Elas, vamos dizer assim, elas protegem o solo. Elas ajudam os insetos, elas servem de abrigos para os inimigos, tá certo? Naturais das pragas. E então, assim, dentro da agroecologia, essas espécies elas não são vistas só pelo lado negativo. Podem produzir medicamentos, podem produzir, né? Então, assim, já é uma outra visão sobre essas espécies. Então, geralmente, na agricultura convencional, você só quer combater, eliminar, porque ela interfere sobre as culturas. Mas, claro, elas interferem porque você pratica uma cultura, um tipo de cultivo que favorece o seu desenvolvimento e elas interferem no ambiente, né? Então, assim como a professora Esté colocou, né, sobre assim um histórico, porque eu, ao mesmo tempo, dou aula de agroecologia
e dou aula de plantas daninhas ou espontâneas, né? Espontâneas para agroecologia. E eu formei na universidade, eu sou engenheira agrônoma, e aí o meu mestrado eu fiz em agroecologia. E depois eu fiz o doutorado na área das plantas daninhas, tá certo? Em Jaboticabal, já com uma outra visão. Quando eu retorno para São Luís, aqui nós temos muitos agricultores familiares nessa região, onde você tem que trabalhar essa questão dessas plantas, que muitas das vezes elas não estão prejudicando as lavouras. Então, às vezes, ela é um mato, às vezes você tem um mato que não é agressivo e que você pode, com o manejo, com uma roçadeira, com um adubo verde, com uma cobertura morta, fazer com que essas espécies não prejudicam a sua lavoura. Então, assim, é bem interessante. Durante essa trajetória, né, a agroecologia ela foi uma ciência, assim, você dá as aulas, você vai entendendo, você vai aprofundando, que a agroecologia ela tem uma perspectiva diferente, mais de harmonia com a natureza. A agroecologia ela não leva a agricultura contra a natureza, mas trabalhar com a natureza. Então, assim, hoje você tem a questão dos alimentos saudáveis, tá certo? Não aplicação de agrotóxicos no ambiente, que é uma bandeira da agroecologia, né? Alimentos saudáveis, porque a natureza, a Esther falou muito da questão da diversidade, né? Da biodiversidade, e a natureza tem biodiversidade. Nós, seres humanos, que fazemos a monocultura. Mas se você vai numa área, numa floresta, você tem muitas espécies, então você tem muita biodiversidade. A natureza ela não é monótona, mas a gente, o ser humano, a gente faz ela ser monótona para a produção de alimentos. Então, assim, a agroecologia ela é uma ciência que ela tem uma visão realmente de aproximar, de imitar a natureza, né? De conservar a natureza, de respeito pela natureza. E os agricultores familiares, os povos indígenas, os quilombolas, eles têm justamente essa ligação muito forte com a terra, porque eles dependem dali daquela terra, então eles preservam, eles cuidam, eles não agridem o ambiente. Então são práticas que sempre vai ser para melhoria, para deixar aquele patrimônio para as futuras gerações. Então a agroecologia ela tem muito esse foco, e o manejo das plantas espontâneas na visão agroecológica é mais esse. Já na agricultura convencional é o herbicida. Uma grande diversidade, né? A gente acredita que as ervas daninhas elas não conseguem, elas não ajudam no desenvolvimento das plantas, mas às vezes elas podem ser utilizadas para outras coisas, né? Sim. Como a senhora mesma falou, que elas podem ser utilizadas para medicamentos, na medicina. É muito incrível, é muito bom a gente saber que ocorre pesquisa sobre isso. Que às vezes algo que a gente coloca como um grande desafio pode ser algo que ultrapasse, né? Que nos ajude. Agora, voltando um pouquinho para o núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica na UEMA, ela vem ganhando tipo, um grande destaque, né? Por conta dessa grande diversidade de pesquisa que a senhora faz, né? E que ação esse núcleo realiza e quais os impactos que ele tem para os agricultores no Maranhão. Tem que ter um pouquinho histórico do Núcleo de Estudos em Agroecologia. Ele foi, em 2016, esses núcleos de agroecologia, que são os NEAs, eles existem no país inteiro e são editais do CNPq. Então, o CNPq, junto com o Ministério do Desenvolvimento, né, Agrícola, ele colocava esses editais, e a universidade a gente tem um programa de pós-graduação em agroecologia, que hoje é Ciências Agrárias. Esse programa, a gente tem muitas pesquisas na área de agroecologia, e que essas pesquisas às vezes não chegavam para o agricultor, a extensão. E aí esses núcleos, eles funcionam um pouco ensino, pesquisa e extensão. E aí um grupo de professores da pós-graduação, com alguns professores da graduação, resolveram montar um projeto, tá certo? E submeter esse projeto ao edital do CNPq. Então, lá em 2016, a gente já aprovou, mas como o recurso era pouco, a gente não conseguiu ser contemplado. Em 2019, eles entram em contato perguntando se a gente ainda tinha um recurso, e a gente queria desenvolver o projeto. Então, nós desenvolvemos o projeto, tá certo?
Aí chega a pandemia. Então a pandemia foi justamente um marco que a gente está começando a desenvolver. E o que é que a gente pensou? Quais espécies a gente coloca naquele cenário onde a gente não podia estar diretamente do campo? E nós pensamos nas plantas alimentícias não convencionais. E aqui eu quero fazer o resgate da professora Josilda Junqueira Aires, que é a professora que realmente gosta, ama essas plantas, tá certo? E que de uma certa maneira me arrastou para esse estudo. Então a gente começou a botar algumas espécies, tá certo, na área. E aí foi os agricultores, eles foram fazendo visitas logo depois da pandemia. E a gente foi, à medida que saiu da pandemia, a gente também construiu o sistema agroflorestal, que é um outro professor que toma conta, o professor Guzmão. Aí o da restauração ecológica, que é o professor Guilhom, que é a professora Ariadne também. Então, um grupo de professores, a gente trabalha adubo verde, sistema agroflorestal, as plantas alimentícias não convencionais, adubos verdes. Então, a gente trabalha assim, focando naquilo que a gente acha que realmente os agricultores familiares do nosso estado demandam, tá certo? Existe uma demanda para executar esses trabalhos e a gente procura atender essa demanda. E é claro que agradecemos muito a disponibilidade de vocês professoras. Foi muito incrível essa conversa, esse conhecimento que vocês têm para disponibilizar para a gente. E é claro que, como sendo uma edição especial aqui na Expoema, não poderia faltar lembrancinhas de vocês. A gente agradece muito a participação de vocês aqui. E como a minha amiga Elisa já disse, agradecemos muito a disponibilidade de vocês e peço que acompanhem a gente no nosso episódio especial no Spotify, não deixem de seguir e curtam bastante. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Gente, obrigada também. Obrigada. Foi bem interessante, né, essa conversa e um pouco das atividades, das pesquisas que nós fazemos no curso de agronomia, né, professora? Isso. É a nossa contribuição para o desenvolvimento do estado do Maranhão. Sim.